Fala pessoal, Hugo aqui novamente. Tava finalizando de fazer um post aqui no Instagram, então se você ainda não me segue lá no Instagram, tá aqui na tela, vai lá, me segue no Instagram, onde eu compartilho coisas do meu dia a dia, onde eu dou sacadas ali em real time e falo aquilo que eu tô fazendo com relação a técnicas de produtividade, a técnicas de alta performance, compartilho as minhas ideias, enfim, eu compartilho um pouco mais sobre o meu dia a dia, tá bom? E se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve nesse canal para ficar por dentro de todas as novidades. E se você gosta do canal e do conteúdo, já deixa o like, porque isso ajuda bastante a gente conseguir atingir mais pessoas, tá certo? E no vídeo de hoje eu vou falar pra você como que você lê esse tipo de livro aqui, que é um livro, os famosos livros de autoajuda. Nesse vídeo, na verdade, eu vou te dar a fórmula definitiva de como que você lê livros de autoajuda. Existe uma forma, existe uma técnica de você ler esses livros de uma forma muito mais efetiva. Então fica comigo até o final desse vídeo para você aprender. Bom, então para quem não sabe, por muito tempo eu fui muito viciado em livros de autoajuda, em livros técnicos, em livro que ensinava técnicas, ideias, mindset, produtividade, vendas, enfim, todos esses tipos de livros que a gente está muito acostumado a encontrar na seção de autoajuda. Eu era fascinado e viciado em ler, li mais de 120 livros aí, tenho todos ali na minha estante e li bastante disso, e ao longo do tempo eu desenvolvi uma técnica, isso tirando de vários lugares, de como ler esses livros de uma forma muito mais efetiva. Então eu passava muito tempo lendo e eu tinha que otimizar esse tempo, que eu cheguei a ler mais de 4, 5 livros por mês e eu estava consumindo uma quantidade gigantesca de conteúdo. Primeiro ponto muito importante disso, eu não recomendo que você faça isso que eu fiz lá no passado. Por quê? Porque você não consegue reter todo esse conhecimento. Então, de você querer ler esse tipo de livro 3, 4, 5 livros por mês não é saudável, porque você não vai conseguir aplicar, você não vai conseguir aprender tudo isso. Então o que eu digo pra você é muito melhor você pegar um livro como esse, fino, e você ler ele profundamente, no sentido de aplicabilidade, e colocar uma ou duas ou três sacadas que esse livro vai te dar pra rodar na sua vida, no dia a dia. Porque às vezes a gente pensa, eu vou ler esse livro aqui, vou, né, por exemplo, o título desse é A Arte de Ler Mentes, vou sair lendo mente de todo mundo, vou sair, sabe, o cara foda da comunicação, mas não é bem assim que funciona. Estudos já comprovam que o processo de aprendizagem você deixa muita coisa para trás. Então 10, 15, sabe, talvez 20% do livro você consegue ficar ali armazenado, o resto você vai perder, tá bom? Então existe uma forma de você ler esse tipo de livro de uma forma muito mais efetiva, lembrando que não são os livros que você lê que vai fazer você ter resultado, e sim o que você aplicar daquilo que você lê nesse tipo de livro, tá certo? Que fique muito claro isso para você, não seja ingênuo achando que você vai ler esse tipo de livro e vai ter resultados. Eu fiz essa bobagem durante muito tempo da minha vida, achando que eu ia ler esse tipo de livro e ia ter o resultado que o livro prometia, mas não é bem por aí, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro ponto muito importante que você tem que saber. Primeiro você tem que saber exatamente o que você está procurando quando você compra um livro desse tipo. Então, por exemplo, esse, O Poder do Hábito. Quando eu comprei esse livro, eu tinha uma ideia muito clara do que eu queria aprender, que era como de fato construir hábitos na prática. Simples assim. Porque quando você tem uma clareza muito grande do que você quer aprender naquele livro, você vai com um olhar muito mais certeiro. Ou seja, você cria uma atenção muito mais seletiva para buscar aquilo que você quer aprender no livro. E não simplesmente você pega o livro e fala, eu vou pegar esse livro por ler. Não. Esse tipo de livro, que são livros técnicos, você tem que ter um objetivo muito claro. Por quê? Esse livro não é um livro de história, ele não é um livro de ficção, não é um livro para você de tipo de entretenimento. É um livro que é um pouco cansativo. Então você tem que estar com uma visão muito clara do que você quer aprender. É um livro de estudos. Eu costumo dizer que esse tipo de livro, eu estudo esses livros, não simplesmente ler. Um ponto muito importante para quando você começar a leitura desse livro é você ler a capa, você olhar as imagens, você ler sempre essa parte aqui sobre o autor, isso é básico, né? Ler um pouco o resumo do livro aqui atrás, ler também a contracapa, uma coisa que poucas pessoas fazem. Um primeiro ponto é você ler uma coisa básica, né, gente? O sumário. Muita gente pula o sumário do livro. Leia o sumário com calma, analise já os pontos. Se possível, uma coisa que eu recomendo
recomendo que você faça, você lê o livro com marca-texto. E pontos importantes que você já vê no sumário, você já grifa, você já fala, pô, esse capítulo é importante para mim, esse capítulo vai ter o que eu busco, e vai lá e grifa. Então, leia todo o sumário, dá uma olhada, sabe, para você ter uma noção de quais os tipos de conteúdo, os tipos de capítulo que você vai encontrar ao longo desse livro. Outra sacada muito importante é você dar uma folhada, sabe, uma folhada rápida em todo o livro. Vamos supor, esse livro que é mais curto, eu consigo folhear ele em poucos minutos. E o que você foca quando você folheia o livro? Você vai focar nos títulos, você vai focar nas imagens, você vai focar em alguns resumos que tem, em gráficos, ou seja, tudo que é diferente de blocos grandes de escrita, você vai focar. Por quê? De novo, tudo que está destacado no livro, seja a imagem, seja com uma letra diferente, por exemplo aqui, ó, algo que está destacado é algo que o autor, quando ele escreveu o livro, ele queria que a sua atenção tivesse ali. Ali tem uma informação muito, muito importante. Sem contar que a grande maioria dos livros, ao final do capítulo, ele tem um resumo já daquele capítulo. Às vezes você lê o capítulo, ele tem um monte de exemplo, um monte de história, que às vezes não serve de quase nada, e ao final do capítulo tem um resumo. É naquele resumo que está a qualidade, é ali que está a essência daquilo que você precisa aprender. Como eu disse, esse é um livro técnico, é algo que você vai aprender dentro dele. Então essa é uma sacada muito, muito importante. Outro ponto muito importante desse tipo de livro é que você não é obrigado a ler esses livros de capa a capa, como se fosse um livro de história. Que nem eu disse, é um livro praticamente para você aprender, para você estudar. Então tem coisas que você pode pular. Quando você vê que ele começa uma história muito longa, uma história com vários exemplos, eu costumo pular esse tipo de coisa. Eu já vou, que nem eu disse, para a parte do resumo, para a parte onde ele ensina a técnica, para a parte onde tem a parte prática, aplicabilidade. Porque senão a gente perde muito, muito tempo. Por exemplo, um livro como esse, que ele tem, vamos ver aqui quantas, 400 páginas. Eu consigo ler um livro desse muito, muito rapidamente, porque eu tenho um método para ler ele. Eu faço primeiro todo esse mapeamento, tenho uma ideia clara do que eu quero aprender, uma ou duas sacadas desse livro, e vou naquilo que realmente interessa. É dessa maneira que eu recomendo que você consuma livros de autoajuda, livros técnicos, livros que ensinem você algum tipo de conhecimento. Porque se você tentar ler como se fosse um livro de ficção, muito provavelmente você vai ler muita coisa desnecessária, e muito do conteúdo que você vai ler, você vai acabar perdendo porque são conteúdos irrelevantes. Sem contar que, última sacada, sempre usando um marca-texto. Todos os meus livros eu vou marcando com marca-texto os pontos importantes, porque ao final da leitura eu volto revisando só aquilo que eu marquei com marca-texto, porque eu sei que aquilo ali é a essência, aquilo ali é o que tem de realmente ali de importante. E outros livros, quando eu quero só revisar o livro, o que eu faço? Eu pego o livro lá da minha estante e só olho a parte do marca-texto. Eu consigo refrescar minha memória com todo o conteúdo que tem no livro em coisas de 30, 40, 50 minutos, sem ter que ler novamente, sem ter que fazer esse escaneamento, porque já está pronto com o meu marca-texto, tá certo? Espero que esse vídeo tenha ajudado você, que você tenha agora uma sacada muito mais assertiva a hora que você escolher esse tipo de livro para ler, porque ele é um livro diferenciado e você tem que saber como lidar com eles, tá certo? Espero que tenha gostado. Se gostou, já sabe, deixa o seu gostei, se inscreve no canal, isso é muito importante para você receber os próximos vídeos. Se ainda você não me segue nas redes sociais, o meu Instagram tá aqui na tela, ele é a minha principal rede social, onde eu compartilho com você o meu dia a dia. Vou ficando por aqui, eu deixo um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.